Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal do professor Wesley Martins. E no vídeo de hoje traremos a resolução de uma questão da UBMEP do ano de 2006, a questão número 1, nível 3 da primeira fase. Esse vídeo faz parte do meu trabalho de dissertação do mestrado da Universidade Federal de Alagoas. A questão diz o seguinte: no retângulo ao lado, A, B e C são pontos médios de seus lados, e O é o ponto de encontro de suas diagonais. A área da região sombreada é... Então, neste caso, iremos utilizar o GeoGebra para definir qual é a área da região sombreada. Com o GeoGebra aberto, vamos fazer a construção da figura. Mas para isso, é importante pensarmos que na questão não é dado os valores dos lados do retângulo. Apenas se diz que A, B e C são os pontos médios dos lados e o ponto O é justamente o ponto de encontro das diagonais desse retângulo. Então, significa dizer que esses lados podem ter qualquer medida. Primeiramente, eu vou criar dois controles deslizantes que eu possa fazer a alteração da medida dos lados desse retângulo. Para isso, venho aqui no menu de ferramentas e clico na ferramenta controle deslizante. Coloco o nome como sendo B e eu vou colocar um intervalo aqui de 1 até no máximo 15 e um incremento 1. Então significa dizer que esse controle deslizante vai variando de 1 em 1. Então o seu ponto mínimo é 1, o seu ponto máximo é 15, né? O valor máximo que ele pode chegar. Depois vou criar outro controle deslizante justamente para o outro lado. Vou chamar de H. Vou colocar que o mínimo é 1 e o máximo será 10. O incremento de 1 em 1 também. Feito isso, agora eu posso criar justamente os pontos que serão os vértices do retângulo em função desses controles deslizantes. Então, primeiramente, vou criar um ponto P qualquer. Vou colocar aqui que será o 0,0. Ele está na origem do plano cartesiano. Vou criar o ponto P, o próximo ponto. Esse ponto Q, eu vou colocar ele em função justamente do controle deslizante B. Então vai ficar B, vírgula 0. Então, quando eu faço isso, vejam que aqui foi criado o ponto P, Q. Então, quando eu alterar a medida ou o valor do meu controle deslizante, esse ponto ele vai se mover. Criando outro ponto, o ponto R. Esse ponto ele tem que ter justamente os dois controles deslizantes. Então, vou colocar ele em função de B e de H. E por fim, o último ponto, vou chamar ele de S. Ele ficará em função justamente do controle deslizante H. Então agora eu tenho os pontos que serão os vértices do meu retângulo. Aqui vocês observam que quando eu utilizar a ferramenta polígono e construir o polígono,
ele será um quadrado. Por que será um quadrado? Porque observem que tanto o controle de deslizante B quanto o H, eles têm a mesma medida, né? Então, quando eu altero qualquer um deles, de forma que eles não fiquem com medidas iguais, né? Nós iremos ter um retângulo realmente. Pronto. Feito isso, o que é preciso mais ser feito? Precisamos agora determinar justamente os pontos médios da figura. Feito está na questão. Então, eu venho aqui no menu de ferramentas e clico na ferramenta ponto médio centro. Aqui há um ponto médio A. Aqui há outro ponto médio, então é só clicar, é o B. E aqui há outro ponto médio, que é o C. Então eu já tenho os 3 pontos médios. Falta inserir justamente o ponto O. Eu vou colocar aqui o segmento, venho no menu de ferramentas, ferramenta segmento. Vou traçar aqui a primeira diagonal. Vou traçar aqui a segunda diagonal. E indo aqui no segundo menu de ferramentas, vou na opção de intersecção de dois objetos. Clico na primeira diagonal, clico na segunda diagonal. Aqui eu tenho um ponto D, que é justamente o ponto de encontro dessas diagonais. Na questão, aparece como um O, então eu vou alterar aqui. Na figura inicial, nós não temos as diagonais sendo apresentadas realmente. Vou tirar esses rótulos aqui. Então, esse lado aqui vou tirar o rótulo. Venho aqui e vou copiar estilo visual, porque tiro o rótulo de todos os segmentos. E agora eu vou justamente criar novos polígonos, porque se observarmos a figura da questão, aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho outro triângulo, e aqui eu tenho mais outro triângulo, que são justamente as regiões sombreadas. Vou tirar o rótulo. Só para a figura ficar menos poluída visualmente, vou tirando os rótulos. Feito isso, essa região aqui mais escurinha é justamente a região sombreada. Vocês podem estar fazendo essa alteração aqui. Mudando de cor. Se quiserem, pode tirar a malha. Pode tirar também os eixos. Feito isso,
o que é que nós temos aqui? A questão pede qual é a razão entre a área sombreada e a área total, né? Quanto que a área sombreada, a região sombreada representa em relação à área do retângulo. Eu posso vir no menu de ferramentas e clicar na ferramenta área e definir justamente qual é a área do polígono total e qual é a área de cada região sombreada dessa. O interessante de utilizar o controle deslizante para construir a figura é que, na medida que eu altero qualquer valor, altero o controle deslizante, melhor dizendo, o valor da área ele vai mudando. Então veja, eu estou pegando aqui o controle deslizante B, estou indo do valor 4 para o valor 12, 13. Então já aumentou. Foi para 6,5 e antes era 2. Da mesma forma que se eu fizer alteração no controle deslizante H, coloco ele para 2. Você observa aqui que a área do retângulo é 26, né? Se eu aumentar aqui para 5, a área foi para 65, né? A gente pode estar fazendo isso. Pronto. Feito isso, eu vou utilizar um texto dinâmico apenas para mostrar qual é o valor da região sombreada total, né? Que é justamente a junção dessas três áreas. Então, posso vir aqui no menu de ferramentas, clico na ferramenta texto, clico em qualquer lugar e vou colocar aqui área sombreada. Isso nada mais é do que a área das três regiões triangulares aqui. Então posso aqui no látex, vou A maiúsculo, vou até copiar isso daqui. Aí vou botar ABS mais BCR mais OPQ. Pessoal, percebam que a área sombreada, nesse caso aqui, é a área desse triângulo ABS mais a do triângulo BCR mais a do triângulo OPQ. Foi isso que eu fiz. Então, vou criar o texto dinâmico agora. Coloco área sombreada. Ali tem um errinho, vou corrigir. E venho aqui nessa parte, no símbolo do GeoGebra. E agora eu vou colocar justamente o que cada, certo, elemento corresponde na figura. O T1 aqui é justamente o primeiro polígono, aliás, o segundo polígono, né? Triangular que eu construí. Mais o T2 mais o T3. Então, quando eu faço isso, deixa eu fazer agora. Quando eu faço isso, automaticamente aqui já aparece 4, 4 e 8, que é justamente essas áreas aqui. Se eu mudo o controle deslizante, agora ficou 2, 2 e 4. Aqui também mudou. Então, é uma forma da gente verificar aqui
o valor. Tá faltando construir, ou melhor, inserir um valor que seja a soma dessas três áreas, dos três polígonos, certo? Então, nós podemos fazer o seguinte, colocar aqui como W igual T1 mais T2 mais T3. E aqui já aparece a soma, que é 12. Então, posso vir novamente e escrever meu texto aqui. Área sombreada. E isso nada mais é do que o W, que representa a soma. Feito isso, eu já tenho o valor da área sombreada, né? Então você pode ver quando eu altero esse valor sendo alterado. Então vou colocar aqui, por exemplo, vou deixar 6 e 3 dá 9. E agora eu vou calcular qual é a razão. Do mesmo jeito, venho aqui. Primeiro eu vou determinar qual é a razão entre a área sombreada e a área total. Pronto, venho aqui na caixa de entrada, vou colocar um valor aqui Z. Esse valor Z será justamente a razão entre a área sombreada, que eu disse que era W, dividido pela área total, que, se observarmos aqui, o primeiro polígono é o Q1. Então, eu venho aqui e coloco Q1. Foi direto aqui. Vou apagar. Então, Z igual a W dividido por Q1. Então, aqui eu encontro 0,5. É só digitar. Vou colocar aqui na fórmula LaTeX. Área sombreada. E aqui a área total. Igual. A área sombreada é dada por W. Pode vir aqui e procurar o W. Enquanto que a área total é dada por Q1. Tudo isso tem que ser igual ao valor de Z. Vamos procurar Z aqui. Aqui aparece como P2. Vou procurar aqui o P2. Pronto, tá aqui. Ó, P2. Pronto. Pronto. Alterei aqui. Vocês podem ver que deu 0,5. 0,5 é a metade, né? Um meio. Se eu aumentar aqui, aqui vou aumentar para 10. Vocês vão observar que ainda continua 0,5, né? Se eu diminuir isso para 2 e aqui eu deixar em 6, também continua 0,5. Então, concluímos que a área sombreada é a metade da área do retângulo. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.